Boa noite a todos. Hoje, 6 de novembro de 2025, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos, do este, organizado pela Cidade Espírita Obreiro do Senhor, Curitiba, Paraná. E nós informamos sempre que aquelas pessoas que nos assistem pelo canal do YouTube, né? E entrando lá no nosso site, www.obreirodosenhor.org.br, encontrarão lá o link, né, para acessar a playlist e assistir os vídeos anteriores. Sempre lembrando que é um estudo contínuo, então nós estamos no terceiro ano, então existem os estudos dos anos anteriores, os estudos anteriores, como esse atual. Nesse atual agora, nós estamos no estudo número 10. E lá no nosso site também encontrarão lá o link também para o estudo da Revista Espírita, outros estudos que a casa promove, bem também como aquelas pessoas que queiram participar ao vivo do nosso estudo. Esse estudo nosso ele é apresentado às sextas-feiras, às 19 horas, horário aqui de Curitiba, né? Brasil, né? Brasília. E lá encontraram um caminho lá para solicitar o link e poder participar conosco de qualquer lugar do mundo. Hoje pode vir pela internet, a pessoa pode participar de outras regiões, né? Bom, estou dando continuidade, como já disse, nós estamos no estudo número 10. E nesse estudo de hoje, nós vamos entrar no capítulo 4, que é do princípio vital, que faz parte aí da parte primeira, que são das causas primárias. É interessante, assim, para a gente ir acompanhando como a grande cidade, né, da Kardec, dos Espíritos, que está nesse livro, que ele começa falando lá da formação dos mundos, né, depois dos elementos, do homem, né, vem colocando, assim, no outro capítulo, nós falamos sobre isso. E agora vem falar sobre o princípio vital, né? Que aí já entra na parte da digamos assim, da vida, né? Aí que vem entrar a questão do princípio vital. E é que, às vezes, que até a gente conversou bastante semana passada sobre a formação dos primeiros homens na Terra, né? Que veio lá de Adão, e vem aquela questão toda que surgiu. Mas aí a gente começa a perceber o seguinte, que existe uma questão que é a formação do corpo humano, né? E mais agora, o espírito não foi formado junto com a terra. Tanto é que no próprio livro que nós estamos para frente, ele vai comentar isso. O espírito antecede tudo isso. Esse é um ponto importante a gente entender. Né? Então, às vezes, quando você acha resquício da formação dos primeiros corpos humanos, ali, da formação das vidas, mas o princípio, o espírito, né? Nós, como espíritos, fala-se até, inclusive, que a Terra não é a primeira, não foi de onde foi criado os primeiros espíritos. Então, ela antecede isso. Né? É interessante a gente diferenciar isso, né? O que é a matéria do que é realmente isso. Por isso que eu não falar hoje sobre os seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Então, Kardec começa fazendo aqui já a primeira observação, né, dos seres orgânicos e inorgânicos, né, para te entender o que nós estamos tratando. Né? Então, ele coloca aqui. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade e de movimento próprio, e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Acho que aí fica bem claro essa definição para a gente entender do que nós estamos falando, né?
E o Kardec faz a primeira pergunta. Na 60, né? É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Aí começa a diferenciar as coisas. Como sempre, né? O Kardec vai distinguindo e fala, bom, materializar a coisa. Então, é que é isso, né? Então, 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Uma palavra, é efeito ou causa? Uma é outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. 74. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Sem dúvida. Sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. E aí faz uma questão áspera sobre essa pergunta. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo, distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. O espírito até uma, né? Isto é consequência do que dissemos. 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. 55. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade, e o distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe, não o dá. 107. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? É interessante, né? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Então, lá. Pode dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo?
Sim, é isso. Mas o Kardec comenta. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos. A ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com a atrito, que desenvolve o calor. E agora, um outro tópico, vai ficando um pouquinho mais interessante, né, que vai falando sobre a vida e a morte. 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Por que uma lesão no coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos? O coração é máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Atenta. O que é feito da matéria, do princípio vital, dos seres orgânicos quando eles morrem? A matéria inerte se compõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. E agora um comentário mais maior um pouquinho de Kardec, né? Morto o ser orgânico, os elementos que compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos fluidos, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam para novamente destruírem essa fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos sempre impregnam, por assim dizer, esse fluido vital. Esse fluido dá a todos as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhe transmitir o movimento da vida. E o ser morre. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros. Resulta essa ação recíproca da harmonia do conjunto, por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer, essa harmonia ou funcionamento dos órgãos cessa com o movimento da máquina, cujas peças principais se desarranjam. É o que se verifica, por exemplo, com o relógio gasto pelo uso que ele sofreu, um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. No aparelho elétrico, temos a imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade, por uma causa especial. Poder-se-ia dizer, então, que o aparelho está vivo. Interessante essa colocação, porque naquela época ainda não existia, hoje, que nós temos aí toda essa parafernália de equipamentos, né, com baterias, né, tudo ali.
dá para entender bem claro isso mesmo, até mesmo no celular, né? Por exemplo, tem ali a bateria, que é a vitalidade ali, e a bateria faz funcionar lá, o celular, o rádio, qualquer outra coisa que nós temos assim. Mas pode ser que eu tenha bateria, mas se ele bateu em algum lugar lá que quebrou alguma coisa, mesmo contendo ainda carga, né, vamos dizer assim, ele não vai funcionar. Então, ele está fazendo essa comparação numa época que eu acho que era muito mais difícil de comparar, como nós podemos comparar hoje, né? Toda essa parafernália de equipamentos elétricos, para entender esse funcionamento, né? Que existe a parte da energia, né? Da bateria, da pilha, ou seja, o que eu estou usando, e existe a parte do equipamento. Né? O equipamento também tem que estar em perfeitas condições para trabalhar. E é assim o nosso corpo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. Olha aí, ó, o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. É bem interessante essa afirmativa que ele coloca aqui, né? Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados de fluido, enquanto outros já o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, a vida mais ativa, tenaz, e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção, assimilação das substâncias que o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tiver maior porção pode dá-lo a um que tenha de menos, e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir. Essas são questões que a gente estuda bastante no magnetismo, né? A gente estuda o magnetismo. Então, a gente estuda essa questão, né? Porque a gente faz exatamente isso. Aqueles que têm mais condições de absorver fluidos vitais, existem outros capítulos que vai falar melhor sobre isso, né? O que esgota mais os fluidos vitais, né? Como foi essa bateria, o carro, por exemplo, você usa muito farol, você usa mal, você acaba extinguindo, ele acaba, né? Existe situações que você, através de orações, de prece da natureza, você consegue absorver os fluidos vitais, né? Recuperar. Só um comentário aqui, Pereira, só adicional, né, falando sobre magnetismo aqui, que a gente estudou. Depois, eu não lembro se fala aqui sobre a qualidade dos fluidos vitais, mas isso é interessante, só complementando aqui o que você falou, quando se faz essa troca fluídica, não só, né, nesse trabalho que a gente faz, magnetismo, que nada mais é do que isso, trabalhar com esse fluido vital magnético, mas a qualidade desses fluidos. Por isso, as sensações diferentes quando você está próximo de pessoas, quando você faz uma troca energética, quando você conversa com as pessoas, como você disse também, quando você ora por uma pessoa ou outra. Então, dependendo da qualidade fluídica que você tem, desse fluido energético que você tem, você pode transmitir, né? Então, se você está trabalhando com auxílio, você vai transmitir, impreterivelmente, um fluido bom, um fluido salutar. Por isso que no passe magnético, por exemplo, é para fazer essa renovação fluídica, para que essa troca fluídica, através de transmissão de fluidos mais saudáveis, salutares, a pessoa se sinta melhor. E assim no dia a dia, quando você tem essa percepção energética de sensações boas ou ruins, nada mais é que essa troca energética, fluídica, de qualidade de fluido. Perfeito, é isso mesmo. Sim, a qualidade, você faz aqui na sequência aqui, mas eles falam o que você perde em fluido. Por exemplo, ficar nervoso, estresse, essas coisas você vai perdendo, você vai exaurindo o fluido. E aí a prece que você colocou, a concentração, o trabalho, no bem, você vai assimilando, né? Então, é tudo interligado, né? A qualidade, sim. A qualidade do fluido que você está transmitindo, se uma pessoa
não está equilibrada, como é que ela vai ter uma qualidade de um fluido que pode ajudar a outra? Mas agora vai entrar um outro atributo, né? Outra tópico aqui, que até agora eu estava falando da vida, ali, da vida. Mas o corpo está ali, mas tem uma inteligência, é por isso que ele entra agora, inteligência e instinto. Ó. E aí a pergunta 71 já está inteligente, porque é, bom, e agora? A inteligência é atributo do princípio vital? Né? Olha a resposta, não, porque as plantas vivem e não pensam, só tem vida orgânica. Né? Não é que tem algo a mais em cima disso. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Interessante agora. Aí já veio o outro, que é o nosso que pensa, que é o espírito, propriamente dito, né? A inteligência. E o Kardec comenta. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existe e de que constitui uma individualidade, cada um, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover suas necessidades. Continua. Pode distinguir-se assim. Os seres, primeiro, né? Os seres inanimados, construídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Aí ele está falando já dos orgânicos, né? Dos inorgânicos, né? Das pedras. Segundo, os seres animados, que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Aí é as plantas, né? Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente, que eles não outorga a faculdade de pensar. Aí já entram nós, né? O humano, né? Tem a questão de pensamento, de pensar e decidir. 2. Qual é a fonte da inteligência? Já dissemos. A inteligência universal. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Isto não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Olha aí, ó. Não é que vai tira, porque tem uma linha de pensamento, inclusive no início do estudo da introdução do livro dos Espíritos, ele coloca isso, aquela linha que pensa que tudo é do todo, né? Que você volta do todo, que é mais ou menos nessa colocação que ele colocou aí. Né? E o Espírito continua. Ademais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado a penetrar. E essa, por enquanto, é desse. Né? Tem coisas aí que a gente não consegue compreender. Não compreendia naquela época e hoje ainda continuamos entendendo ainda muito pouco sobre tudo isso. O instinto depende da inteligência? Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por elas é que todos os seres provêm as suas necessidades. Pode-se estabelecer uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa outro? Não.
porque muitas vezes você confunde, mas muito bem você pode distinguir o do que decorre do instinto dos que são da inteligência. Você sabe que, comparando isso hoje, eu já comentei alguns anteriores sobre a questão da inteligência artificial, né? Então, a gente fala do instinto. Então, é bem parecido, né? Eu entendo mais ou menos assim. Por exemplo, hoje, tem coisas que você analisa, que você cria, né? Que você muda, que você faz experiência, tal, que você coloca. Mas tem coisa que você vai lá e você entra no IA hoje, a inteligência artificial, você coloca um tema e ele te dá todas aquelas opções. Aí você pensa assim, puxa, mas como é que é inteligente isso? Na realidade, é mais ou menos a questão desse instinto. São coisas que estão pré-gravadas ali já, né, de acordo com os parâmetros, e daí ele vai te colocar para você. Quer dizer, não foi uma coisa assim, é uma coisa que já estava programada, que você isso, porque outras vezes deu certo isso. É mais ou menos o nosso instinto, né? Ele vai nos trazer aquelas questões que nós já temos ali como conhecimento de todas as nossas experiências encarnatórias, e aí vai ter essa. É a mesma coisa que eu estava falando da IA, parece que está ali já, né? Então não criou novo. Então, e a diferença é quando você começa a criar alguma coisa, nesse sentido que ele está comparando, né? O instinto da, de você mesmo. O instinto está pegando coisas que. Acessando informações que você já tem dentro de você. E aqui não é uma inteligência artificial, né? Que ela pega coisas que ela tem gravada ali como experiência, né? Quer dizer, assim, é acertado dizer que as faculdades instintas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, em algumas vezes com mais segurança que a razão. Nunca se transvia, né? Porque ele está baseado em fatos conhecidos, né? Porque nem sempre é guia infalível a razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam da combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e suas necessidades. São seres que têm a consciência, a percepção das coisas exteriores, eles se aliam à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Bom, gente, foi isso que eu preparei, porque isso aqui termina esse capítulo 4, né? Porque daí na próxima semana nós vamos entrar já na parte segunda, né? Que é na parte que fala assim, do mundo espírita e o mundo dos espíritos. Então, para não ficar entrando de um assunto para o outro, ficou um pouquinho mais curto, mas para né, a gente poder conversar mais um pouquinho sobre isso aqui, e daí na próxima semana nós entraremos já na parte segunda, que fala do mundo dos espíritos, ou o mundo dos espíritos, aí vai falar da origem, a natureza dos espíritos e tal. Por isso que eu falei que é a continuidade, né? Ele vem falando da vitalidade aqui agora, e agora vai falar dos espíritos, né? Então, estamos nós. Bom, está aberto aí as observações, os questionamentos aí para nós conversar um pouquinho sobre esse tema. Quem quiser comentar. Eu queria. Posso aqui provocar uma discussão? Com certeza. Dentro do tempo, perfeito. A Ana colocou aqui eu não vou dizer pode ser uma relação de quantidade e qualidade de fluido vital, ou princípio vital. A quantidade, me parece que para nós, seres humanos, deve ser muito parecida entre um e o outro, né? A qualidade é que poderia estar variando, e aí essa questão da inteligência poderia estar fazendo algum tipo de diferença
nesse qualitativo, sendo, no meu entender aqui, de um tanto leigo ainda, se a quantidade seria alguma coisa mais próxima, ou seja, uma coisa mais parecida entre os seres humanos? Veja bem, ele não deixa claro ali, mas mais para frente, tudo um pouquinho mais, quando vai falar das digitais, é, aí eu acho assim, que essa quantidade de fluido, ela é muito diferenciada e definida sobre as programações reencarnatórias. Então, por exemplo, se uma pessoa vai ter uma quantidade de vida mais longa, ela vai vir com a carga, assim, entre aspas, né, aqui estou falando de aspas, com mais bateria, né? Precisa mais de coisa. E as pessoas que de menos, vem com menos. Né? Já vem com a pré-programação, já vem pronta, programado ali com a bateria adequada pela programação reencarnatória dela. Então, não é muito pendente com o outro, não. Por isso que ele fala que algumas pessoas têm uma vitalidade muito grande, e que a própria tipo de atividade que ela vai exercer. Então, tem pessoas que têm menos. Mas aí depois ele coloca, inclusive, a gente dando em outras obras, a gente percebe que algumas pessoas vêm com a programação, mas aqui, de acordo com o agir dela no mundo terreno, ela pode receber, a própria obra da Luiz comenta isso, que ela pode receber, por exemplo, um aditivo, né? Uma carga extra, mas a programação mais, que vai ter uma bateria. Então, aí depois, estudando outras obras, a gente percebe aí que algumas pessoas utilizam mal esse fluido. Ela vinha programada para viver até os 80, 90 anos, mas ela utilizou mal, por isso que fala-se, estuda-se alguns comentários sobre as obras da Luiz comenta aí, sobre aquele suicídio inconsciente ali, que a pessoa ela usa droga, ela faz e tal, ela vai queimando fluido, considerado tipo um suicídio, né? Que ela pratica certas atividades que não são adequadas. Então, existe variação, sim, né? Agora, sim, a qualidade, sim, né? Porque o fluido, a bateria é a mesma, né? Mas o que desgasta ele é como você está utilizando. É um exemplo bem claro do carro. O carro ligou, do equipamento que você tem lá, você usa mal lá a bateria, você não tem no faróis, deixa aceso e tal, você vai queimar mais rápido, né? Não vai estar recarregando, né? Aí tem um alternador que recarrega. Se o seu alternador não está carregando bem, e você está queimando essa bateria, usando mal equipamento, excesso de equipamento, e é assim que funciona. Então, sim, Vou acrescentar umas coisinhas. Pode terminar, Pereira. Não, é isso mesmo. Eu pensei que você tinha parado, desculpe. Então, Paulo, ali, só pegando o gancho de vocês dois, essa questão, né, que você colocou ali as duas coisas, né, quantidade e qualidade. Só complementando aqui que o Pereira comentou, essa quantidade de fluido vital. É uma questão reencarnatória, acredito sim, e eu acho que entra muito também nessa questão de coisas que a gente não tem como saber, se a gente também já pensar que nós não sabemos de tudo e não tem como a gente entender de tudo, mas pessoalmente, a gente pode perceber que tem algumas pessoas que têm mais energia que outras, e isso a pessoa é inato. Então, e acho que é realmente essa questão reencarnatória, e também, porque vai depender tudo de como ela vai desempenhar, né, aquilo que ela precisa nessa encarnação, e utilizar bem ou mal, como a Pereira falou. Só que aí, você pode notar com as pessoas que têm mais energias, outras menos energia. Então, isso é uma coisa bem fácil de você detectar. Por exemplo, aqui, a pessoa que começa a usar drogas aqui, por exemplo, e fuma, coisas bem banais, né? A pessoa que fuma, que bebe, vamos supor, certo? Isso aí vai influenciar numa perda energética, com certeza, né? Por exemplo, tá? E também na qualidade fluídica. Por quê? Porque você vai gerar essa energia ou esse fluido magnético seu, vai produzir esse fluido magnético teu, de acordo com como a gente comentou aqui, do seu livre-arbítrio. O que você vai fazer da sua vida, vamos dizer assim, né? O seu comportamento, o seu pensamento e o seu sentimento. O que gera energia nossa, né, vibracional, energética, é o quê? É o que nós fazemos, o que nós pensamos e o que nós sentimos. Isso aí é a nossa energia, esse é o nosso fluido magnético. Como é que você está produzindo isso? Seu fluido vai ser bom ou mal,
de acordo com o que você fizer disso, né, do que eu estou falando. Então, o que você pensa no teu dia a dia? O que você sente no seu dia a dia? E quais são as suas ações? Então, conforme isso é direcionado, você está produzindo uma qualidade de fluido magnético. Por exemplo, a gente tem que ter muita responsabilidade quanto ao passe magnético em função disso, porque se você for fazer passe, você tem que ter responsabilidade que você tem que, o quê? Gerar um fluido magnético o mais saudável possível para fazer essa transmissão e essa troca fluídica com a pessoa que você está cuidando, por exemplo, né? Se você for querer ajudar alguém no teu dia a dia, um familiar, uma pessoa próxima, você vai auxiliar abraçando essa pessoa, você vai conversar com essa pessoa, você vai fazer uma oração por ela. Então, se você estiver gerando uma energia boa, ou seja, né, de uma qualidade de fluido boa, você vai conseguir ajudar melhor. Você vai conseguir ajudar de uma melhor forma. Eu só não entendi muito bem essa conexão com a inteligência que você colocou ali, né? Essa questão intelectual, que aí eu acho que é a questão que depende das ações, né? Do que você adquire moralmente, do que você adquire através, intelectualmente, de estudos, etc., né? Que é um outro atributo, certo? Então, mas aí eu entendi que o Paulo falou lá também nessa questão ali, porque por isso tem a separação. Veja bem, o fluido vital, o fluido está ali, a vida está ali, a matéria está ali. Mas aí a inteligência que atua sobre a matéria que vai dar aí os movimentos, né? E aí quando ele classifica naquelas classificações lá do terceira, que é o representante que utiliza o arbítrio, aí sim vai influenciar, claro, na utilização desse fluido, porque não é o fluido, entendeu? É o que você está agindo, o que está fazendo, o seu comportamento, que você colocou, que não colocou perfeito ali, você utilizou mal, a bateria vai descarregar mais rápido, você utiliza droga, ou faz estresse, trabalho, sei lá, está confusão, você está queimando. Né? Mas quem está fazendo isso não é o fluido que está, é a inteligência, pensamento. Sim, que nós temos nosso livre-arbítrio, então são nossas escolhas que estão influenciando nessas qualidades. Ele deixa bem claro ali para separar bem isso. Né? Quando entra a inteligência, né? A inteligência que faz, que dá a ação nisso. Senão fica uma coisa, por isso que ele falou do instinto, que os animais, eles têm uma inteligência rudimentar ainda, mas é mais instinto, porque eles já vêm com aquelas programações, né? Como se cada um de nós viesse também já com uma programação, assim, de conhecimentos básicos, né? Para nossa ação. Os animais, eles já vêm bem programados, porque pode é instinto. Quando você faz isso, faz aquilo. Então, vamos dizer, e nós já humanos, o ser humano, o espírito nosso como ser humano, aí nós temos nosso livre-arbítrio, nossas escolhas. Então, você usa o mal, mas você que deixou lá, por exemplo, o farol aceso direto, né? Um monte de outras coisas, você está queimando a sua bateria. E você vai programar, você vai culpar quem? Né? Você mesmo. Não tem outro culpado. O culpado é a gente mesmo, que usar mal aquilo que nós temos. Usar mal o nosso equipamento. E vai afetar a máquina, que ele compara lá do relógio, lá. Vai afetar, né? Entendido. Podia pensar assim, se o Paulo veio nessa encarnação para ter um X tempos de vida, né? usando esse princípio, vindo desse princípio vital, que seria a causa primária da vida, enfim, e vem com uma determinada, esse fluido vital seria o combustível, digamos assim, que o Paulo teria fisicamente, o corpo do Paulo teria fisicamente, para que o Paulo, digamos assim, o espírito do Paulo pudesse ter, né, as ações, né, as provas e expiações necessárias para que o meu espírito, o espírito do Paulo evoluísse. Eu vou poder gastar esse meu fluido, esse fluido vital dentro do arbítrio, do meu livre-arbítrio. Quer dizer, quando eu falei inteligência, eu penso assim, que nós devemos sempre sermos o mais inteligente possível dentro do princípio, né, da doutrina, para que a gente possa usar essa vida de forma a aproveitar ao máximo
desse fluido vital para que a gente possa dar chance, né, com boas ações, com bons pensamentos, com uma boa performance, para que a gente possa evoluir espiritualmente. E aí, no momento em que esse fluido vital acabe, né, por alguma razão que às vezes não nos parece tão óbvia, e aí o princípio vital que trouxe a vida ao Paulo corpo para ter a questão do Paulo espírito evoluindo, aí é a questão do desencarnar, quer dizer, não tem mais razão do espírito ficar, né, num corpo sem fluido e sem o princípio da vida. Aí segue, eu acho que a trajetória. Penso eu mais ou menos por aí, né? É perfeito, eu gosto dessa instalação que você fez, eu também penso assim, né? Porque aí a gente vê, assim, às vezes, assim, algumas pessoas que desencarnam numa idade já mais avançada, e ela desencarna, assim, calmamente, né? Tá dormindo. Aí, inclusive, ele fala, quando ele fala no livro dos médios, quando estuda no Céu e Inferno, esses espíritos, quando chegam nessas desencarnações, ele como se solta todos os laços, porque ele foi, né? É como se tivesse chegado o momento certo, né? Acabou a bateria, ele vai, né? E aí os outros, quando os acidentes, coisas assim que foi provocado, já são mais traumatizados, porque ainda tem bastante cuidado. Por isso que ele fala, por isso que se comenta que o suicídio, né? Que é o mau uso do livre-arbítrio, você colocou o suicídio, sofre mais, né? Não existe uma regra geral que vai ser isso, aquilo, mas sofre mais porque está cheio de vitalidade ainda, que a bateria é cheia, né? Quer dizer, putz, ele está ali ligado, o corpo, aquela materialização ali está ficada ali, demora um pouquinho mais para desembaraçar tudo isso, né? Tem muita vitalidade ainda. Mas quando já está indo, eu já percebi algumas histórias, alguns casos de morte, assim, a pessoa parece que sai, né? Tranquilo, porque ele chegou naquele momento, né? Como acabou a bateria, mas acabou tranquilo. Não foi uma batida lá que, né, uma coisa assim. E o outro já são mais difíceis, né? Só que, né, a Ana colocou aí, o texto deixa bem claro, tem coisas que ainda nós não compreendemos totalmente. Pode, nós, mas nós podemos imaginar assim, né? Nós podemos fazer essas comparações. Né? A maneira de pensar, que eu penso muito bem assim, como você falou, Paulo, e como a Ana colocou também, que é isso mesmo, né? A gente já vem já com essa programação. Né? A literatura fala sobre isso. E no próximo capítulo ele vai falar sobre isso. Então, quando fala dos espíritos, vai falar sobre essas questões, na parte 2. Muito bom. Que nem você falou aí, Paulo, ele colocou no meio aí essa questão evolutiva, né, bem interessante. Eu estava pensando aqui, poxa, então, se a gente tem esse fluido vital que é dado para nós, essa quantidade, seja lá X, Y, Z para cada um, então o que você vai fazer com isso? Entendeu? Isso aí faz parte da nossa evolução, se você pensar, porque está tudo relacionado com isso. Se você usar bem isso, porque eu penso tudo como é uma dádiva, certo? Que você recebeu de Deus. Vamos dizer que seja uma dádiva, um presente que você recebeu. Eu gosto de conversar com as pessoas sobre isso. Puxa, e o que você vai fazer com esse dom, essa energia maravilhosa que Deus te deu? Que é a vida, que é o dom da vida, ou seja, essa bagagem energética que você tem aí, como é que você vai gastar isso, se você for fazer uma analogia, certo? Poxa vida, aí eu fico pensando e eu fico, né, claro, cada um tem as suas tendências, óbvio, né, gente, não vamos entrar no mérito, mas cuidar bem do corpo, por exemplo, você vai estar economizando essa energia, esse fluido, você vai estar indo a favor da sua evolução, você vai estar evoluindo mais rápido, melhor, com o que você vai fazer com as suas atitudes, né, como comentei antes, sentimento, pensamento, tudo isso, e vai gerar coisas que vai ter relação com a sua evolução nessa encarnação. Então, estão tudo interligado, se você for pensar. Certo. Perfeito, né? Isso aí no caso que eu paro o relógio lá, mas você cuidar bem da máquina, ficar, fazer tudo o que você precisa, fazer o reparo que você fazer. O carro é um exemplo disso. Né? Por que uns carros duram muito e outros acabam logo? Porque a pessoa não cuida, não troca o óleo, não faz lá o reparo que tem que fazer, vai deixando, vai desgastando, e ele vai mais rápido que os outros. Quer dizer, às vezes ele vem programado, o motor ele vem programado para tantos mil quilômetros, tantos anos. Aí a pessoa cuida, ele vai daquilo até prolonga mais, né? Porque ele cuida, troca os olhos, né? Nada sem exagero, é assim o nosso corpo, né?
Existe, por isso que ele separa a parte da máquina, né, da matéria, e a parte do fluido e da inteligência, né, que faz tudo isso funcionar. Então, a Ana colocou, eu acho também, é perfeito isso mesmo. Porque, se nós não se cuidar, né, agora também cuidado com o exagero, né, tem muitas coisas que se exagera demais também. Tem pessoas assim, eu não quero se incomodar com nada. Quer dizer, peraí, tem que ter um bom senso em tudo isso, né, para utilizar, vamos dizer assim, racionalmente, isso da maneira coerente, né, digamos assim. Bacana. Mais alguém? O Eduardo? O Eduardo hoje está quieto. Não, essa analogia que o Paulo fez, eu não me recordo, parece que ele foi numa palestra com o André Trigueiro, que ele citou assim, nós recebemos, uma analogia, claro, um certo volume de combustível para a vida, que seria a nossa vida. Como nós vamos utilizar esse combustível, né? A analogia que você fez do carro, e arrancadas bruscas, frenagens também bruscas e tal, vai comprometer a quantidade desse combustível. Então, nós não vamos tão longe quanto estava programado para a viagem da vida, né? Então, há uma abreviação em função desse mau uso do fluido vital. E isso, como faz muitos anos que eu vi isso aí, eu acho que é do André Trigueiro, e eu achei bem interessante, e virou para mim um conceito, e bastante, que casa exatamente com o que foi falado aqui. Tá? Eu ia, quando eu levantei a mão aqui, mas o Paulo entrou. Daí eu falei, vou esperar ele falar. E é exatamente isso, né? Eu não tenho dúvida com relação à nossa programação reencarnatória e que nós recebemos as condições para aquela programação durante esse processo chamado vida aqui na Terra, né? A vida não cessa. Essa nossa experiência nesse planeta. Nós utilizarmos esse combustível chamado fluido vital é que vai nos dar até qualidade na vida, né? E começa com os pensamentos, os desejos, com as ações, né? Se forem egoístas, se forem pela maldade, naturalmente nós vamos ter alguma redução aí nessa quilometragem. Acho que por aí. Legal. Perfeito, é isso mesmo. Acho que eu acredito que todas as nossas colocações aqui, ela caiu sempre por essa mesma linha de pensamento, né? E é importante a gente ouvir da maneira, cada um entende daquela maneira dele, que eu acho que facilita até para outras pessoas entenderem um pouquinho do que nós estamos falando, né? Cada um tem, vamos dizer assim, um nível de interpretação da maneira, mas que vai por tudo por mesma ideia, né? Eu gosto de quando a gente está conversando, além da gente ver, estudar esses termos, né, que às vezes para as pessoas que estão começando não tem muita familiaridade, eu acho bacana a gente colocar essa nosso estudo no dia a dia, para as pessoas entenderem melhor e até para que o nosso estudo seja algo útil nesse sentido, para que seja aplicável no nosso dia a dia, reforçando as nossas atitudes, as nossas ações, nossos comportamentos, porque nós ainda temos muitos defeitos, todos nós, e quando a gente faz um estudo desse, além do aprendizado, a gente tem que entender que a gente não pode ser medíocre ao ponto de achar que sabe tudo e que isso é só para guardar no cantinho lá né, num lugarzinho do cérebro lá e achar que está tudo certo, que não está. Eu acho que se a gente estuda é para a gente aplicar, e a gente só aplicando é que vai evoluir. Então, não adianta, vou estudar, eu sei que é assim, é bacana, legal, mas eu estou aplicando, estou fazendo isso, estou fazendo certo, estou me auxiliando, estou auxiliando os outros. Eu penso isso.
A gente tem que pensar também que quando a gente está estudando, colocar no nosso dia a dia. E daí facilita para as pessoas que estão começando a estudar com a gente entender melhor o que significa isso. Então, quando nós estamos estudando aqui, é legal, eu sugiro que a gente sempre coloque essas questões nossas do dia a dia para seja útil, para a gente lembrar de como a gente pode ser melhor do que a gente acha que é, e não é. A gente sempre pode melhorar. Ah, eu sei, não sabe, não. Eu acho que a gente tem muitas tendências que são extremamente difíceis de a gente aparar, e que a gente tem que olhar para dentro da gente, no estudo desse, e pensar que a gente tem que ser melhor, cada dia. Então, eu penso assim, só uma observação aqui, né, já que a gente está começando, né, novamente esse estudo aqui, de a gente refletir nesse ponto, nesse quesito. Perfeito. A Só Isabela, uma quer falar? pergunta. Na verdade, aqui no texto, a gente está falando sobre fluido vital, né? Princípio vital. Princípio vital. Mas o princípio vital, qual é a relação com o nosso fluido universal? Então, ali no texto, ele deixa bem claro que tudo vem, que o princípio que vem do fluido universal modificado, está lá. E aí ele deu a comparação lá de magnético, elétrico, que foi modificado para chegar nisso aí. Só que, aí, inclusive, ele disse que quando desencarna, né, quando morre, a matéria volta para formar outros seres e o fluido vital também, o princípio vital, volta também para uma fonte para depois ser utilizado por outro. Aí que vem a diferença da inteligência, né? Por isso que ele fala, que é o espírito que utiliza essas. Então, pode existir uma vida ali, uma matéria ali, mas que não tem uma inteligência. Inclusive, foi para frente, ele comenta alguma coisa sobre essa questão. Então, aí, só que daí chega um ponto lá que ele fala, tem alguma coisa que nós não compreendemos ainda, né? Da onde é que vem isso, como é que vem isso, foge ainda para nós, né? Ele deixa bem claro no texto. Mas ele fala bem que esse fluido, numa questão dali, que esse princípio vital, ele vem de toda a matéria modificada. E a primitiva, vamos dizer assim, mas aí tem coisas aí que a gente não entende, ele deixa bem claro aquilo ali no texto também depois. Eu acho que só porque eu estou misturando um pouco o princípio universal, o fluido universal, Sim. com o fato de a gente estar, por causa do combustível, porque a gente estava falando de que quando a gente vai fazer um passe, vai fazer um magnetismo, a gente usa o nosso fluido universal para ajudar a fazer a soma, né, com as entidades que estão em volta da gente, digamos assim. Não, você não usa o fluido universal, não. O fluido universal está em tudo. Você doa, né? Você usa o fluido vital, que é diferente da vida, né? Da energia. Você usa a bateria já lá. Mas claro que ele vem do fluido universal. O fluido universal é a base de formação de toda a matéria. Aí, todas as anteriores foi colocado isso. Mas nós trabalhamos no magnetismo com o vital, que dá a vida, que é esse fluido que está colocando aqui, que nós modificamos ele, então, é nosso pensamento, para atuar junto com as pessoas que nós atendemos, tal, que ele pode ser modificado, considerado. É que falando em bateria, tipo, como se fosse uma bateria de carro, porque esse fluido que a gente faz, ele não gasta, né? Aquilo que a gente conversou anteriormente. Como assim não gasta? Não. Que é diferente. Assim. Um é o vital, que está alimentando o nosso corpo, e o outro é o universal, que gera o geral. Geral. Não, tá certo. Eu que estou misturando só. Isso, exatamente. Isso. E aí, na verdade, na questão do passe, existe assim, alguns conceitos que a gente tem que entender. Quando você está dando o passe, o que acontece? Digamos assim, eu gosto de comparar com a hemodiálise, por exemplo. A pessoa tem problema do rim, ela não consegue, vamos dizer assim, eliminar aquelas toxinas que tem ali do sangue. Ela passa na hemodiálise, a hemodiálise filtra o sangue, tira todos aqueles elementos possíveis e volta para o ser humano. No caso do passe, a pessoa, por exemplo, que vai dar passe, ela tem a capacidade dos seus centros de força, dos seus chakras, de fazer essa... Eu estou falando aqui comparativo, né?
essa hemodiálise fluídica, quer dizer, você vai passar o fluido da pessoa, vai passar por você e você vai voltar para ela. Por isso que ele fala que é um desgaste. Você está utilizando e você está potencializando com a tua vitalidade no fluido para ela. Então, você está funcionando os teus chakras, os teus centros de força, e estão fazendo esse trabalho de harmonização daquele fluido daquela pessoa para retornar para ela bem, que o fluido é como se estivesse usando o fluido. Então, é essa interação, né? Que, na verdade, e aí a pessoa que está em oração, está colocando ali, ela tem essa capacidade, o magnetizador, a capacidade do seu centro de força de fazer isso, ele faz isso aí, vai ajudar outra pessoa a se harmonizar, né? A recuperar. É como se fosse fazer na bateria do carro, que eles chamam lá, por exemplo, aquela chupeta que não está pegando lá, coloca outra bateria e vai rodando junto lá, porque o alternador do outro não está funcionando, né? E aí faz funcionar até voltar à normalidade e o outro motor. É mais ou menos nesse sentido, né? Você utiliza, mas a bateria vai recompondo uma com a outra, né? Está. Não sei se você conseguiu entender agora diferenciar. O fluido vital é uma coisa, o princípio vital e o fluido vital já é o princípio é que ele está colocando como origem, né? O princípio vital da vida, como a natureza, a bruta, Não, eu só estava... Misturei as duas quando falou em magnetismo, etc. e tal, eu só estava misturando as duas. Mas tudo bem, eu entendi agora. Obrigada. Nós temos mais 2 falados. Eu apertei sem querer. Não, eu tenho 2 minutos aqui, mas isso aqui, de repente, a gente discute numa outra oportunidade, porque com relação... a gente eu sempre estou aqui, ó, uma quantidade de fluido vital é mais fácil para eu entender, foi muito mais fácil. Agora, eu fico imaginando assim, nós temos dentre nós, né, seres humanos que estamos aqui, eu acredito que existam, né, alguns seres humanos que tenha uma mesma, aqui fazendo uma aritmética rasa, uma mesma quantidade, ou uma quantidade próxima de fluido vital, mas de qualidades diferentes, esse fluido, como se fosse 2 tipos de combustível. Será que esses seres que estão aqui hoje, né, com o Paulo corpo, como eu falei, o Paulo espírito, qualquer um de nós aqui, que tenhamos quantidade de fluido vital próximas, aquele que tem uma qualidade desse fluido maior, ou melhor, de melhor qualidade, seria talvez um espírito já mais evoluído do que aquele que a qualidade desse fluido vital fosse menor? De novo, isso aí é muito relativo, né? Porque a gente não sabe qual que foi a programação dele, né? Sei lá, é muita coisa assim que dá para entender, que a gente não consegue entender, porque a pessoa pode vir com a programação reencarnatória que ele vinha com fluidos. Tem pessoas que têm baíndole e tudo aí, e tem uma vitalidade tremenda, vive até 90, 100, 200 anos aí, que totalmente vital. Então, porque às vezes, por ela ser realmente, às vezes, ter essa harmonia moral que ela precisa trabalhar na vida, ela precisa viver muito mais do que a outra, entendeu? Agora, a qualidade, sim, a qualidade que vai influenciar, sim, mas e daí a gente vai comparar assim, fala, poxa, mas como é que pode? Aquela pessoa ali era tão de má índole e vive, entendeu? Vitalidade sim. Total, sem doença, sem nada. Entendeu? É um comentário que eu quero fazer aqui com vocês, dessa questão que você falou aí, Paulo, complementando, Pereira, você falou ali, você falou em evolução, essa relação entre qualidade e quantidade, se tem a ver com evolução espiritual, se você é um espírito mais elevado ou não. Eu vou te dar a minha opinião, porque a gente não sabe tudo, vou dar a minha opinião. Eu acho que falar em espírito mais evoluído um do que outro, eu acho que a gente não deve chegar nesse nível, eu acho que não é por aí, sabe? Porque essa questão de espírito evoluído, um mais evoluído que o outro, a gente não deve chegar nesse tipo de discussão, na minha opinião. Por quê? Porque isso envolve muita coisa, não vai ser só uma qualidade ou quantidade de fluido, sabe? Então, na minha opinião, você tem
esse fluido magnético, esse fluido vital, o qual você pode fazer o que você quiser com ele, de acordo com o teu livre-arbítrio. Claro que isso vai colaborar para que você evolua mais em direção a um espírito mais evoluído, vamos dizer assim. Por quê? Porque tudo que você fizer de bem, de bom, por você, pelos outros, e de acordo com as tuas ações, o qual vai dar qualidade para o teu fluido, você vai evoluir espiritualmente. Agora, chegar a ser mais evoluído que o outro não é nem uma questão aqui que a gente deva discutir, mas o que a gente tem que pensar é a gente, né, fazer o que tem que ser feito para a gente evoluir, que seria isso, né, para a gente poder contribuir também com o nosso entorno, conosco mesmos, né, e com o entorno. Mas não acredito que seja esse nível, não. Por exemplo, a gente que, por exemplo, a gente dá passe magnético, o que acontece? Pelo próprio fato físico da gente dar o passe magnético, o Pereira sabe disso, você gera mais energia, você acaba tendo mais energia, porque você gera mais, quanto mais você doa, mais você tem, sabe? Então, isso é uma coisa física, explicável cientificamente, por exemplo. Então, mas isso é por causa do próprio trabalho em si. Então, a gente tem mais energia em função disso, e em função de que a gente trabalha, sabe, tem o conhecimento, a gente acaba gerando uma qualidade melhor, até por causa da nossa própria responsabilidade, enfim. Mas isso não faz da gente espírito melhor, longe disso. Essa é a minha opinião, porque, né, engloba outras coisas. Eu coloquei só isso porque a gente vê pessoas... Perdão, Pereira. Eu coloquei isso porque a gente vê pessoas que, independentemente de credo, de religião, ou seja, elas têm uma facilidade de se manifestar sempre para o bem, e sem fazer força para isso. É inato da pessoa esse tipo de manifestação. E outras, né, que têm mais dificuldade, ou, de repente, pessoas que não têm não são pessoas más, mas não têm essa facilidade de estar próximo ao próximo, de ajudar. Então, isso eu vejo, eu via isso nos anos que eu dei aula, foram 35 anos dentro da academia, então eu via dentre os alunos, assim, muita diferença, em alunos que tinham muita facilidade não em aprender, mas em ir atendendo o paciente, na forma de se dirigir com o paciente, assim, sem nada você vê as pessoas que são muito desprendidas no sentido de se doar, e outras que não são pessoas más, mas têm dificuldade nesse movimento. Então, eu penso assim, que talvez essas pessoas, pensamento meu, que são desprendidas e fazem o bem de uma forma muito espontânea, talvez, pensando em fluido, talvez esse fluido seja de melhor qualidade. É isso que eu quis dizer. As pessoas têm... E isso a gente vê no dia a dia, não precisa ser dentro de sítio específico nenhum, né? Sim, a Você tem gente que vê. entender, assim, que quantidade com qualidade é bem diferente. Por exemplo, aí vem caindo aqui, nós falamos já, que nós vamos entrar no mérito aí, que é a questão de programação reencarnatória. Né? A pessoa já vem programada, talvez que a gente inventa alguma coisa assim. Mas a qualidade você percebe quando chega perto. Isso sim, a qualidade, quando chega a ser mal, porque aquela pessoa, ela contamina tudo, mas ela tem a mudança de fluido. E isso não quer dizer que ela não pode ter uma vida ativa. Eu comentei já, porque aí, às vezes tem alguma pergunta que até se deve, poxa, mas por que aquela pessoa tão má, tão ruim, e ela vive aí até 80, 90 anos fazendo mal, e aquela pessoa ali, que é uma pessoa tão boa, com 30, 40 anos, 50 anos, desencarnou. Aí fala, puxa vida, aí Deus é justo. Aí eu até conversando, a gente estuda sobre isso, fala, poxa, aqui nós vamos estudar para frente aqui. É que esta pessoa que veio para ficar aqui 80, 90 anos, precisava ficar bastante tempo para que ela conseguisse, talvez, aprender um pouquinho mais, entendeu? Você tem que ficar mesmo, até 90 anos, tem que ficar passando por todas as experiências, passando por tudo isso, para ver se, em certo momento, desperta. Né? Porque Deus é totalmente justo e bom. Não é? Agora, por isso que algumas pessoas vêm com essa quantidade de fluido, você não tem desculpa, né? Você tem tudo. A Ana falou no começo na questão dos talentos, aquela pessoa vem com todo o talento, com a voz, com tudo, com a facilidade de comunicação, e às vezes é má, né? Teresa Mai. Mas Deus não joga dado, coisa vez, se a essa programação dessa aqui é para dar oportunidade para ela, para ver se ela consegue despertar, né? E tem que viver bastante mesmo, tem que ficar até. Né? E aquela pessoa que já veio, já cumpriu, já veio ali programado, para ficar até os 40, 50 anos, desencarna, pô,
ela veio já programada para isso, né? Então, é difícil a gente fazer essa comparação, né? Para querer entender isso. Agora, a qualidade a gente pode perceber quando aproxima da pessoa, da energia que ela está emanando para você. É só um comentário aqui, Pereira, sobre o que o Paulo falou, só para concluir aqui. Ele falou sobre essas questões, a gente vê que tem pessoas que são mais boazinhas por natureza, e outras que nem tanto, a gente vê essa diferença entre as pessoas, né? Eu acredito que tem a ver, assim, os espíritos passam por diversas encarnações e têm diversas experiências diferentes. Então, essas que já estão mais mansas, têm mais empatia, mais compaixão já por natureza, então ela já veio burilada de outras encarnações, sabe, Paulo? Então, tem esse processo, não é só a qualidade fluídica, mas tem esse processo das encarnações, os quais ela passou, por exemplo, bom, vou colocar uma coisa pessoal aqui, tá? Por exemplo, assim, eu tenho alergia, eu tenho umas certas reações quando eu chego perto de uma fumaça de cigarro ou cheiro de álcool, por exemplo. Eu tenho uma certa alergia, tenho dificuldade se acontece isso, por exemplo, a pessoa que eu vou dar o passe, porque é como se fosse uma coisa que fosse tóxica para mim, e isso sempre foi. Então, vamos supor, então, isso para mim, muito provavelmente, em outras encarnações, eu já trabalhei com essas questões tóxicas, né, e de drogas, que não encaixa mais fluidicamente. E mesmo as questões outras, né, que as pessoas vão burilando e que chegam nessa encarnação já aprendido, né? Então, acho que é por aí. Nós somos individualidade, né? Gente, era isso, né? Acho que é bacana conversar isso. Até a Ana colocou um ponto importante, nós procuramos fazer isso, trazer uma linguagem nossa para entender, né? Porque às vezes a gente vê algumas palestras, alguns seminários, e a pessoa quer falar no alto nível, fala no nível tão altíssimo que a pessoa não entende. Então, você tem que falar com o nosso exemplo, né? Ela falou, eu gosto disso mesmo, de comparar com as coisas do dia a dia, eu gosto de falar da inteligência artificial, não sei o quê, porque é coisa que a gente conhece, né? Que a gente consegue assimilar mais fácil, né? Cada um vai criando a maneira que ela possa entender os ensinamentos, né? Então, eu acho bacana isso mesmo aqui, trazer para nossas atualidades, do dia a dia, nossas experiências, né? Está mais fácil de compreender. Bom, quem gostaria de fazer a nossa prece? Luísa, faz uma oraçãozinha, não precisa se estender, é bem curtinha, vai, eu vou te estimular você a fazer uma oraçãozinha. Ah, meu Deus, eu não... Não, assim você vai aprendendo, ó. Bem, não precisa se estender, é só para eu vou fazer assim. Então, vamos lá. Agradecendo a todos, a vocês que estão mais evoluídos, aos espíritos que estão em volta da gente, a Deus, Jesus e nossos mentores, agradecer o estudo de hoje e que nos dê energia e serenidade para a gente continuar, tentar com paz, amor, continuar nesse caminho que não é fácil. É muito estudo, como tudo na vida também, né? Não só no espiritismo, mas no dia a dia mesmo, para a gente continuar levando as nossas coisas em dia. Então, agradecendo, que a gente tenha um bom final de semana e a próxima semana seja tão iluminada quanto a última. Assim seja. Assim seja. Obrigada, querida. Muito legal.